Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Exclamando. Eu sou o Guilherme Souza, @CrazySS nas redes sociais, e no episódio de hoje a gente vai tratar de um tema um pouco mais sério. E vocês, inclusive, devem estar nos perguntando por que a gente está falando sobre isso aqui nesse podcast. Mas eu acho que não poderia ser um pouco diferente, até porque os grandes nomes da cultura pop, né, os artistas da música, cinema, das séries, nas últimas semanas não estão falando sobre outra coisa, que são as eleições norte-americanas, que esse ano estão sendo disputadíssimas pelo Donald Trump e o Joe Biden. Já acontece na semana que vem, na verdade, né, no dia 3 de novembro sai o resultado. Que isso, na verdade, também, claro, influencia muita coisa do que a gente conhece no mundo, na indústria do entretenimento, na economia mundial, enfim. E para começar, eu vou passar a palavra aqui para minha companheira Luísa Gabriela se apresentar e explicar também pra gente, né, que sempre vale, claro, a gente reiterar e tentar entender de como funciona o sistema eleitoral norte-americano. Então, conta pra gente, Lu. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Eu já posso cantar um hino nacional dos Estados Unidos aqui, pra quebrar o gelo? Aquelas. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Luísa, arroba Lula no Twitter. Me sigam, que eu vou falar de absolutamente tudo com vocês. Como o Gui já falou, vocês devem estar um pouquinho estranhando, né, a pauta de hoje, mas é porque realmente a gente não tem como escapar desse assunto, que são as eleições dos Estados Unidos. Vocês já devem ter visto muitos artistas, muitas cantoras pop, divas pop, muitas bandas se posicionando a respeito desse assunto. Então a gente tá aqui para unir o útil ao agradável, porque política também, querendo ou não, afeta o nosso entretenimento, né? E essas eleições dos Estados Unidos têm tudo para movimentar o mundo inteiro, inclusive o nosso dia a dia, né? Inclusive para você que tá esperando a sua diva pop chegar aqui no Brasil, muita coisa está em jogo, viu, querido? Inclusive o preço do dólar, então já vai guardando dinheirinho aí. Mas, para começar, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho, né, como é que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, saber como é o processo democrático de lá, o processo eleitoral democrático, na verdade, porque tem algumas diferenças e aí a gente vai contar para vocês também como é que isso afeta diretamente as produções, né, de cinema, de TV, as produções da indústria fonográfica, da música e tudo mais. Inclusive citar, né, algumas produções, seja séries, documentais, sim. produções que estão aí nas plataformas de streaming, que explicam um pouco mais disso pra gente e fazem a gente entender um pouco melhor quem é essa figura tão controversa que a gente ouve tanto falar, que é o Donald Trump. Isso, até porque a gente não é estadunidense, né? A gente é brasileiro, então as pessoas que sabem de fato o que se passa lá é quem vive lá, né? Quem nasceu lá, quem vive lá, quem mora lá. Então essas produções são, assim, muito redondinhas e ensinam muito pra gente. A gente que é jornalista, a gente faz o nosso trabalho de apurar e trazer pra vocês as informações relevantes, né? Mas a gente vai deixar aqui várias recomendações pra você que se interessar pelo tema e eu espero do fundo do meu coração que vocês curtam e acompanhem com a gente esse episódio, porque tá babado. Pra começar, eu vou trazer aqui pra vocês um pouquinho das características das eleições dos Estados Unidos, né? Como é que funciona, por que só são 2 partidos? Será que são só 2 partidos mesmo? Bom, o sistema eleitoral lá dos Estados Unidos, ele é um tipo de votação indireto. O que é que isso quer dizer? Lá tem a votação popular, a pessoa vai lá, vota no candidato que ela quer, mas ao mesmo tempo isso não basta. Porque lá o que define de fato é o colégio eleitoral. E o que é o colégio eleitoral? Cada estado envia um número de representantes para esse colégio e para vencer o candidato que está concorrendo às eleições, né, para a presidência, ele precisa reunir 270 delegados mais um para se tornar o presidente geral dos Estados Unidos. Então, assim, por exemplo, eu vou lá votar, tenho o meu candidato, mas por mais que ele pode vencer no estado que eu estou votando ou não pode, ele tem que conseguir o número de delegados para que aquilo tenha um somatório final e ele seja o presidente eleito, né? E esse sistema, assim, acontece há mais de 230 anos, minha gente, para vocês terem ideia de como isso é um sistema antigo. Tem muita gente que critica, porque para muita gente não faz muito sentido ainda ter esse sistema de voto indireto, porque tem muita gente que demanda, né, o voto popular, né, Gui? Que é uma coisa que acontece aqui no Brasil, porque o voto da maioria elege. E só que tem outras pessoas que defendem o sistema eleitoral dos Estados Unidos porque tem uma característica muito marcante neles, né? O número de delegados representa a quantidade de cadeiras que aquele estado ocupa no Congresso. Exato. Isso, então, para dar meio que um equilíbrio para aqueles estados que têm menos representantes no Congresso, esse sistema de colégio eleitoral meio que dá a esses estados menores uma oportunidade deles terem
uma importância e um peso maior na hora do somatório dos delegados, né? Então, é mais ou menos isso. E por isso que, como a Lu falou, bem explicou, alguns estados norte-americanos têm um número maior de delegados do que outros, por exemplo. Isso. Se eu não me engano, a Califórnia atualmente é o estado norte-americano com o maior número de delegados, são um total de 55, enquanto Washington tem apenas 3. Então, é bem díspare e também mesmo. tem um histórico assim, muito bem conhecido, né, ao longo de todos esses anos de eleições norte-americanas, de que alguns estados já são naturalmente assim democratas e outros já são estados mais republicanos. Isso. Então, é como se nessas regiões do país já fosse certo que tais governantes, tais partidos vão vencer essas eleições. Então, eles ficam, na verdade, batalhando, fazendo comício, campanha, nos outros estados que são considerados estados pêndulos, que são estados que a cada eleição ficam ali nessa indecisão. Isso. E um dos pontos que a Lu também trouxe, né, que fica uma dúvida para todo mundo, assim, a eleição norte-americana é sempre bipartidária, sempre só tem essas duas opções? Na verdade, não. Existem outros candidatos de partidos menores, mas só que, claro, eles não têm essa força nem financeira, nem essa independência, nem, enfim, essa repercussão a ponto de realmente partir para a eleição, né, para essa decisão final das eleições norte-americanas. Então acaba sempre ficando realmente entre republicanos e os democratas, exato, que são os partidos que têm mais poder de fato, né? Poder representativo, poder social, poder monetário. Então, assim, esses partidos menores, que são os independentes, eles concorrem, eles podem concorrer, mas eles não têm o mesmo tempo de TV, eles não têm o mesmo orçamento que esses partidos maiores têm. Então é muito, muito, muito raro um candidato independente, sei lá, disparar nas votações, sabe? Eu acho que na história dos Estados Unidos nunca aconteceu. Eu acho que os presidentes sempre ficaram entre republicanos e democratas. Mas nesses independentes, por exemplo, existem até um partido comunista, o Partido Verde também, que é mais da causa sustentável, de fato. Teoricamente e na prática, digamos assim, né? Porque sempre é republicano e democrata. A gente vê muito esse bipartidarismo bem presente lá, bem tradicional, no caso. Então, só trazendo de novo assim, um contraponto com o nosso sistema eleitoral, né? A Lu explicou que a eleição de lá é indireta. Aqui a gente é completamente direto, né? A gente vota e realmente há aquela contagem, número de votos. O maior candidato votado é eleito. Lá não é bem assim. Tem esses delegados de cada estado. E isso tem esse peso maior, alguns estados, em comparação com outros. E um ponto também que é muito diferente lá é o fato da eleição, né, da votação não ser obrigatória, né? Aqui a gente é obrigado a votar, a tirar o título de eleitor, justificar quando a gente não vota e tudo mais. 18 anos de idade tem que ir lá tirar o título. E lá não. Lá existe um grande movimento para que as pessoas saiam de casa para votar, entendeu? Tanto é que o registro eleitoral, ele não é para sempre, assim, na sua vida, sabe? Como a gente que tem o título eleitoral e aquele númerozinho fica com a gente pro resto da vida. Lá não, lá todo ano eles têm que se registrar para votar. Que foi uma coisa, assim, esse ano, em 2020, tá tendo um recorde, assim, de registros de voto e de votação antecipada. Coisa que não aconteceu em 2016, porque, enfim, as pessoas, às vezes, não se sentem motivadas para sair de casa para votar, não se sentem representadas, acontece. Mas, como o Gui acabou de mencionar também, uma coisa que é muito importante, o que define, de fato, a eleição dos Estados Unidos são esses swing states, que são os estados pêndulo. E o que é que acontece nesses estados pêndulo? Por que tem esse nome? Porque, ao contrário dos estados que já são tradicionais a seguirem um partido, por exemplo, o Texas geralmente vota no Partido Republicano, tradicionalmente. Já a Califórnia, tradicionalmente, vota no Partido Democrata. Esses estados pêndulo, não. Como o nome já diz, eles ficam balançando de um lado para o outro, porque só na hora do vamos ver, na contagem de votos, é que a gente sabe de fato qual foi a decisão que eles tomaram. Então, os estados pêndulo, geralmente, né, que já se sabe assim, são o Arizona, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, a Flórida, a Geórgia, Kentucky, Indiana, Michigan, Iowa, Wisconsin, Carolina do Norte, Virgínia Ocidental, Alabama, Ohio e Pensilvânia. Lembrando que uma coisa muito importante, Pensilvânia foi um dos estados que deu a Trump a vitória em 2016, tá? Muita gente acha que a Pensilvânia tem histórico democrata e tudo mais, mas às vezes isso pode mudar dependendo, assim,
da situação eleitoral daquele ano. Então, são esses estados, de fato, que definem as eleições, assim. Não adianta, por exemplo, eu ganhei a Califórnia, tem 55 delegados, venci. Não, não é assim. Porque você pode ter ganho 55, você pode ter até, inclusive, a maioria do voto popular e perder, como foi no caso da Hillary Clinton em 2016 e do Trump. O Trump venceu, mas ele não venceu pelo voto popular. A Hillary tinha 3 milhões de votos a mais que ele, e mesmo assim ela perdeu a presidência dos Estados Unidos. E o Trump ganhou porque ele teve a maioria do número dos delegados, ele teve mais de 270. Então, foi por causa disso que ele venceu, e somente por causa disso, porque nos estados pêndulo e nos estados de tradição republicana, ele levou tudo. E a Hillary acabou levando, de fato, os estados que eram tradicionais democratas. E na hora do vamos ver, foi os estados, os swing states, que definiram pro Trump. É muito doido, é muito confuso, assim, quando a gente começa a falar, né, Gui? A gente, quando tava ajeitando até essa pauta para trazer aqui para vocês, a gente ficou assim, tentando resumir de uma forma muito simplificada para que vocês entendessem, porque, de fato, é muito... É confuso, tem muitos detalhes, tem coisas que... Porque a gente já tá tão acostumado ao voto popular de, tipo, você ir lá e saber que a maioria dos votos vai eleger alguém, e aí, do nada, isso não é bem assim lá nos Estados Unidos. É bem complicado. O que eu acho mais legal de toda essa repercussão esse ano, né, e a gente falou muito isso agora logo no começo do episódio, a gente tá vendo muito movimento dos artistas norte-americanos, Sim. enfim, artistas, na verdade, do mundo inteiro se posicionando, da importância, né, dos eleitores votarem, das pessoas se posicionarem politicamente para evitar, né, que se perpetue uma política que, enfim, não é correta de certa forma. E a gente está vendo muito, como a Lu também citou, né? Muita gente se inscrevendo esse ano para votar, várias pessoas postando nas redes sociais. Lá também tem essa questão, e mais ainda esse ano, né? Por conta da pandemia, os eleitores estão podendo votar num prazo antecipado mesmo, acho que, se eu não me engano, desde o começo do mês eles já estão em votação. Então a galera pode votar pelos correios, pela internet, enfim, tem vários métodos diferentes a de cédula votar. chega na sua então casa. É legal, assim, ver que é um movimento que tá atingindo não só uma galera mais jovem, assim, sei lá, de uma cidade, ou galera que tá sendo a primeira votação, assim, da vida, porque realmente nunca teve esse interesse por não ser obrigado, né, a votar, como uma galera mais velha, assim, querendo se ver presente. É um movimento que eu acho que a gente tá vendo muito lá fora. Sim. Aqui no Brasil, a gente tá vendo uma polarização também muito grande, cada vez mais, né, por conta das repercussões dos escândalos e polêmicas políticas dos últimos anos, e eu acho que isso vai ser um movimento que aqui, apesar de ser uma votação obrigatória também, as pessoas vão cada vez mais se verem importantes, né? Se verem fundamentais no momento de decidir alguma coisa. E, enfim, eu acho que é um pouco disso que a gente quer trazer hoje. Exato. E para partir dessa discussão, a gente vai falar um pouquinho de como... A gente já tá falando, na verdade, né? De como funciona esse sistema. E a gente vai dar uma volta no tempo, assim, e lembrar um pouco, assim, de quem é essa figura, Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, desde 2016. E de como foi essa campanha dele, né? O que de fato motivou ele chegar lá, né? Ele que a princípio era só, entre aspas, né? Um ricaço norte-americano, ali conhecido, né? Da mídia, do entretenimento, da TV norte-americana, né? Popular dos reality shows, ele era o apresentador do Aprendiz, né? Da versão norte-americana do Aprendiz, que aqui ficou bastante conhecido, né? Com Roberto Justus, por exemplo. Enfim, então vamos dar uma volta no tempo, vamos lá para 2016 ou lá nos primórdios do Trump, lá nos anos 80, para a gente poder explicar um pouquinho disso tudo para vocês. Então, o Donald Trump ele foi eleito em 2016, mas ao contrário do que muitas pessoas acham, essa não foi a primeira vez que ele se candidatou, na verdade. O Trump já tentou ser candidato à presidência dos Estados Unidos algumas vezes, e isso se apresenta assim na linha do tempo dele, sabe? Como uma ambição mesmo, de fato, porque ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de poder. Uma série muito, muito boa, uma minissérie, na verdade, que eu recomendo para vocês assistirem, que eu vi e fiquei impressionada com os detalhes e com a apuração, é Trump, um Sonho Americano. Ela tá disponível inclusive na Netflix. Eu recomendo a todo mundo assistir. Aproveita que faltam tipo 8 dias para as eleições dos Estados Unidos. Você que tá ouvindo esse episódio agora, é muito, muito boa e conta um pouco da história dele. Como é que foi essa relação dele com o dinheiro, essa relação dele com o poder, da onde surgiu esse império dele incrível, assim. Incrível no sentido de grande mesmo, sabe? De expansível, no caso. Porque o cara é dono de uma rede de hotéis, o nome dele, na verdade, o sobrenome dele se tornou um commodity, né? Acho que a gente pode falar isso, porque não é qualquer lugar que tem uma coisa Trump, né? No caso. Então tem muito dinheiro envolvido, tem muitas propostas, muitas articulações.
Só que o Trump, ele também é uma figura extremamente polêmica e ele se contradiz muito, sabe? A gente não pode colocar ele naquele grupo das pessoas, por exemplo, que começou do zero e ergueu um império, sabe? Porque não é bem assim. Tanto é que nesse documentário, nessa minissérie documental, a gente acaba descobrindo, assim, coisas da vida pessoal dele, da infância, da adolescência e tudo mais, que você ficaria surpreso, assim, sabe? Pra vocês terem noção. A primeira empresa que o Trump teve, assim, na vida dele, foi dada pelo pai dele, e essa empresa tinha um lucro de $1 milhão. Então, assim, uma pessoa que sai da adolescência, já vai para a vida adulta, recebe uma empresa de $1 milhão. Ele já começa a entrar no mercado de trabalho e entrar em Wall Street com um pezinho bem de ouro, sabe? Porque não é qualquer empresa que tem um lucro de $1 milhão, sabe? Assim, por mais que você viva nos Estados Unidos e tudo mais, aquela coisa do mercado ser extremamente liberal, não é todo mundo que consegue erguer uma propriedade, né? Digamos assim, uma empresa com esse valor. E outra coisa que permeia também, que aparece muito nessa série, é justamente o envolvimento, ou não envolvimento, digamos assim, dele com a Receita Federal dos Estados Unidos. Porque, não sei se vocês viram, mas há um mês atrás, o New York Times, né, eles vieram com um furo muito detalhado, assim, que o Trump, na verdade, ele não pagou imposto de renda por 10 anos. E, de acordo com esse jornal, né, o Trump, ele só pagou apenas $750 em 2016, que foi o ano que ele se tornou presidente da República. Então, assim, um cara bilionário que não paga imposto há 10 anos, e o último imposto que ele pagou, de fato, que tem lá registrado, é de $750. Isso tá um buruçu, digamos assim, né? Como se diz lá em Recife. Tá um motivo de fofoca, todo mundo tá indo muito pra cima dele, estão batendo muito nessa tecla com ele. Já foi, inclusive, pauta dos debates, né? O último debate que teve foi quinta-feira passada. Não tem mais debates agora na TV americana, norte-americana, mas se falou muito sobre esses impostos, né? Que ele não pagava e sempre procuravam. Quanto é que você pagou? Quanto é que você pagou? E a resposta dele sempre era assim: pode perguntar aos meus investidores, aos meus representantes, eu sempre paguei milhões e milhões de dólares. Só que ele nunca sabe explicar. Ele nunca soube explicar de fato. E nessa série documental, você consegue perceber que, assim, era muito como se fosse uma troca de favores, sabe? Ele investia numa determinada região para construir um prédio, construir um hotel, construir um cassino de extremo luxo, com valor de entretenimento, valor de diversão, né, para aquela região que ia atrair turistas, no caso. Só que ele conseguia, de certa forma, burlar, né, querendo ou não, ele conseguia meio que ir nas laterais, assim, nas beiradas, não se envolver com a Receita Federal e não pagar imposto. E isso acontece há mais de 20 anos, sabe? Como o Gui acabou de falar, é histórico dele desde os anos 80, 90, por aí. Uma das frases que eu até anotei aqui, que o próprio Trump, na verdade, fala em um dos trechos desse documentário, desse Donald Trump, né, Um Sonho Americano, ele fala a seguinte frase, abre aspas: "Em tempos de crise, eu consigo o que eu quiser", fecha aspas. E é muito isso. É muito essa imagem que fica assim, ao longo de toda ali a narrativa, que mostra a vida dele ali bem no começo da carreira, até sempre ele chegar rodeado onde ele de chegou. mulheres, sempre rodeado de Como ele poder. consegue aproveitar essas oportunidades, né? A chegada dele em Nova York é muito disso que a Lu já tá explicando pra gente aqui. Ele investe no momento ali onde a cidade de Nova York, ali nos anos 70, começo dos anos 80, era uma cidade de completa crise, em crise de violência, crise financeira, tava o próprio caos. Um dos nomes que inclusive Nova York ganhou nessa época era Cidade do Medo. Então era realmente um lugar assim de horror, onde ninguém queria investir, onde a política estava... O próprio prefeito de Nova York ficava o tempo todo recorrendo e pedindo empréstimos pro governo norte-americano e não conseguia, e só atrapalhava cada vez mais, enfim. Aí surge Donald Trump, esse jovem ali na época, talvez ali com seus 20 e poucos anos, que herdando uma fortuna do pai, ele vê um dos hotéis símbolos ali da cidade, que na época era o Commodore, que estava indo à falência, e ele fala, olha, cheguei, tô aqui, tenho grana, vou investir nesse hotel, vou transformar num hotel de luxo, vou trazer emprego, renda, investidores aqui para Manhattan, emprego, enfim. Revitalizar a área, né, no caso. E aí, para isso, né, para ele tornar isso viável, ele simplesmente chega com a proposta, né, para esses governantes de tipo, beleza, olha, eu vou investir aqui, mas vocês vão precisar me isentar, né, me dar uma isenção fiscal aqui de pelo menos uns 40 anos para eu conseguir administrar isso aqui. Então é exatamente o ponto que a Lu falou. É muito dessa troca de favores, né? Ok que isso, assim, isso deve rolar no mundo inteiro, aqui onde a gente vive também não é de hoje, mas como isso deixa as coisas mais às claras, sabe, pra gente.
Muita gente, eu acredito que muitos norte-americanos, inclusive, né, ficam com uma imagem do tipo, meu Deus, esse cara, ele é genial. Ele além dele ser milionário, sim. não tá precisando de arrancar e roubar dinheiro de ninguém. Ele é super bem resolvido, super bem, inteligente pra caramba. Tudo que ele bota a mão dá Midas, certo. né? Tudo que ele toca enfim, vira ouro. Exato. E não é bem assim, sabe? É muito o tempo todo ele negociando daqui e dali. Se endividando, inclusive. Essas narrativas vão contando. Ele se endividou Exato, muito. vão mostrando assim como ele não consegue administrar exatamente isso, como o ego dele acaba falando mais forte, como ele se atrapalha em vários investimentos que ele faz. A Lu até falou um dos cassinos, né? Que ele investiu, que é o Taj Mahal. Em Atlantic City. Enormes investimentos, assim, talvez o maior cassino do mundo na época, uma coisa também foi a falência. Então, como vários, assim, acertos e erros e como ele vai se aliando sempre a algumas pessoas, entre aspas, certas no momento certo para poder propagar e vender cada vez mais o nome dele, né? Não é à toa que todo investimento que ele faz, seja imobiliário, seja de entretenimento, seja série, seja, sei lá, materiais de marca, de camiseta, boneco, qualquer coisa, tudo leva o nome dele. E não é à toa que esse nome é tão conhecido mundialmente, assim, foi muito conhecido, né, nos anos 90, ali 80, nos anos tal, 2000 TV, também. mas até hoje é tão conhecido, né, que virou apenas o presidente dos Estados Unidos. Então ele sempre teve essa ambição por poder também, tanto é que nessa minissérie, né, Trump, um sonho americano, mostra muito também como ele conseguiu entrar, assim, foi entrando, fazendo networking, conhecendo uma pessoa aqui, conhecendo uma pessoa ali, fazendo entrevistas, se aproximando dessas figuras políticas importantes nos Estados Unidos, né? Então, assim, por exemplo, nos anos 2000 não tinha ninguém que entrasse no salão oval lá da Casa Branca e não soubesse quem é Donald Trump, entendeu? Todo mundo sabia quem ele era. Até porque nos anos 2000 também teve um boom muito grande de reality shows. Então, assim, ele com um aprendiz que teve diversas temporadas e recebeu pessoas, assim, célebres mesmo, sabe? De grande nome. Por exemplo, a gente teve um membro da família Kardashian que participou do aprendiz, que foi a Khloe. Ele tava na TV sempre, sabe? Todo mundo sabia quem ele era, porque o rosto dele sempre aparecia. Fazendo publicidade para as grandes redes, assim, de comida, de roupa e tal. Ele tava em todo lugar. E não só ele, o Donald Trump em si, como ele também inseria membros da família dele, né? Porque, por exemplo, no Aprendiz a gente conheceu muito a Ivanka, que acabou se tornando o braço direito da vida dele, né? Então, a Ivanka, por exemplo, ela diz que não tem um cargo executivo, digamos assim, porque ela nem pode, né? Porque, enfim, seria nepotismo. Mas, indiretamente, ela trabalha ali, sabe? Nas cortinas da Casa Branca, ela volta e meia, faz aparição num evento, ela já fez aparições também em reuniões do G20, ela já falou com grandes líderes mundiais, por exemplo, a Angela Merkel, ela já conversou, enfim, tem ela tem uma certa importância ali, sabe? Não só na rede de empresas do pai, mas ela também agora acabou se tornando uma figura importante nas próprias negociações do governo norte-americano, sabe? Então, essa aparição da Ivanka foi justamente nesse boom da época do reality show do Aprendiz, né? Não só dela, como o Donald Trump Jr. e também o Eric, né? Se não me engano, que é o outro filho dele. Então, ele sempre carimbou, assim, o rostinho e o sobrenome da família, o sobrenome Trump. Então, todo mundo sabia quem eles eram, sabe? Mas por que a gente tá falando tanto do Trump? Em 2016, aconteceram muitas coisas. Inclusive, o Trump acabou trazendo de volta, não só trazendo de volta, né, na verdade, porque, enfim, sempre existiu, sempre esteve nos rodeando. Mas o Trump foi uma das figuras que, de 2016 pra cá, acabou estando muito atrelada às redes sociais e aos discursos que ele fazia nas redes sociais, principalmente os discursos de ódio, de tolerância zero, de, como ele repete, né, law and order, que é uma coisa de tipo lei e ordem. Só que esse termo law and order tem muitas nuances por trás que acabam mostrando muita marginalização social, violência social contra a população negra, contra a comunidade negra, contra as minorias, contra os latinos e tudo mais. E em 2016, muitos artistas viram, na verdade, o real perigo que estava acontecendo. Porque no início, minha gente, quando o Donald Trump estava, em 2016, ele estava concorrendo às eleições com o Ted Cruz, no Partido Republicano, porque tem isso também, né? Os partidos, é como se fosse uma eleição interna, assim. Os candidatos de cada partido se inscrevem
para serem cabeça de chapa daquele partido na eleição daquele ano. E os 2 finalistas do Partido Republicano eram o Ted Cruz e o Donald Trump. E o Trump acabou com o Ted Cruz, assim. Tanto é que o Ted Cruz nem apoiou ele na eleição final contra a Hillary Clinton, assim. Ele nem apoiou, para vocês verem como foi pesado como tava o clima muito, muito, muito polarizado, assim. Na época, quando ele ganhou do Ted Cruz, muitos artistas acabaram notando que o avanço dele nas pesquisas, o avanço dele no boca a boca, no pensamento das pessoas, estava acontecendo de uma forma extremamente distorcida, assim, sabe? Não era uma coisa republicana de fato, sabe? Ele não estava representando uma figura, como é que eu posso dizer, politicamente íntegra, digamos assim. Ele estava querendo chegar no poder como se fosse um olho por olho, dente por dente, sabe? Então era muito voltado pra violência, tipo, quem errou vai pagar, esse negócio de lei e ordem e tudo mais. Então muitas coisas começaram a serem trazidas à tona, assim, e as pessoas começaram a perceber que não era brincadeira, sabe? E acabou não sendo brincadeira, né? Porque de 4 anos pra cá a gente viu as decisões que ele tomou de separação, que estão atreladas à xenofobia também, que estão atreladas a apagamento, silenciamento de minorias e tudo mais. Então, ele realmente, em 2016, apresentou um risco muito grande para a democracia dos Estados Unidos, sabe? E aí, desde então, a gente viu, assim, pessoas que até então a gente nem imaginava que iam se meter em política, se metendo em política porque elas viram que aquilo era importante, sabe? Então, por exemplo, a gente viu a Katy Perry fazendo comícios para Hillary Clinton. A Katy era como se fosse uma boca de urna, sabe, da Hillary, digamos assim. Era cabo eleitoral da Hillary e ela não escondia isso de ninguém, assim. Ela se vestia com a roupa com a bandeira norte-americana, escrito Hillary 2016. A Kate, inclusive, para quem já ouviu o episódio só sobre ela, que a gente já postou aqui, já falou e tudo mais, um episódio muito bom. Nossa, episódio 12. Isso, episódio 12, muito bom. A Kate estava, inclusive, produzindo um álbum só voltado para esse empoderamento feminino, porque ela estava muito inspirada pela Hillary. E as pesquisas na época davam a entender que a Hillary ia ganhar. A Hillary ganhou no voto popular, mas acabou perdendo as eleições por conta dos delegados. Então a Kate teve que desfazer esse álbum inteiro e teve que... O Witness, que foi o álbum que ela lançou em 2017, teve que ser começado do zero. Porque, assim, toda a temática e toda a pauta inspiracional, todo o processo criativo que ela fez, que era voltado para essa vitória da Hillary, porque ia ser a primeira mulher ocupando a Casa Branca, né, sendo a presidente dos Estados Unidos, foi totalmente desfeito, assim, e foi muito marcante, assim, na carreira dela, sabe? Eu acho que ela não esconde isso de ninguém, né, Gui? Eu acho que ela vive, volta e meia, ela fala sobre isso e tal, é bem, bem conhecido, assim, ela volta e meia fala sobre isso. Eu acho que foi um pontapé pra ela e vários artistas, né, desse nicho pop que estavam ali super hypados nessa época a verem a importância de se posicionar. Acho que desde então a Kate, apesar dos pesares, assim, apesar dela até inclusive talvez ter perdido muitos fãs, muito dinheiro talvez com isso, né, de se envolver ali diretamente com uma candidata, ela não se calou. Eu acho que eu vejo ela desde então, eu pelo menos que acompanho muito o trabalho dela, ela se posiciona sempre, né? Então ela se posiciona nessa eleição, vem se posicionando bastante agora e foi uma das pessoas que eu acho que trouxe essa luz para outros artistas que estavam ali. Cara, se a Kate tá posicionando, acho que eu devo me posicionar também. Não só pelas consequências na vida deles, mas é porque os fãs cobraram, né? Passaram a cobrar mais. Assim como aqui, né? Também a gente já falou em outros episódios. No episódio da Anitta, né? A gente fala muito sobre isso. De como a gente cobra muito, né? Nós, como fãs brasileiros, a gente cobra muito os nossos artistas. Cara, se posiciona, você vai votar em quem? É isso, é aquilo. Nossa, o mundo tá acabando aqui, você tá só divulgando o seu último sucesso, sabe? Mostra que você se preocupa com a gente. E lá não é diferente. Exatamente. Desde essa época, pelo menos, é uma percepção muito grande que a gente está vendo. Exatamente. Então, por exemplo, num dos últimos comícios, assim, que a Hillary Clinton fez em 2016 em Cleveland, no estado de Ohio, que é um dos estados pêndulo dos Estados Unidos, né, nas eleições e tal, ela recebeu ninguém menos que Beyoncé e Jay-Z, assim, pra fazer campanha pra ela, sabe? E aí a gente viu a Beyoncé, tipo, com a camisa lá, I am with her, que é Eu Estou Com Ela, né, que era o lema da campanha da Hillary na época. Ela levou a banda, levou as dançarinas e tudo mais, todas vestidas com essa camisa. A Beyoncé na época estava até grávida dos gêmeos de 2 meses, mas ninguém sabia ainda. E, assim, são nomes de peso que estavam por trás, assim, enfatizando a campanha democrata, né, pra realmente tirarem o Trump lá enfim, da vitória e tal, aquela coisa toda. Ele acabou vencendo, só que ao mesmo tempo, como o Gui acabou de falar, mencionou aqui a Anitta, né, que é uma das pessoas que muita gente fica cobrando e tal, posicionamento.
Uma pessoa lá dos Estados Unidos, um artista, uma cantora que muita gente ama, que foi cobrada posicionamento diversas vezes, foi a Taylor Swift, que na época, em 2016, ela até postou uma foto na fila, assim, num colégio que ela foi registrar o voto dela e tal, que ela tava votando, e aí ela incentivou as pessoas a saírem de casa pra votar. E muita gente ficou se perguntando pra ela, em quem você votou, em quem você votou. E ela nunca, até então, nunca tinha falado, né, em quem ela tinha votado e tudo mais. Até porque muitos fãs da Taylor, como ela migrou, né, do country pra a música pop, mas primeiramente no country, tinha muito fã dela que vieram de famílias republicanas, assim, sabe? Então, isso não é segredo pra ninguém, assim, não é surpresa pra ninguém. Muitos fãs dela estavam apoiando na época o Trump. Na época ela tinha muito receio de expor o apoio dela a Hillary pra não perder a base de fãs dela, né? E querendo ou não, anos depois ela acabou perdendo de qualquer forma porque ela chegou na gota d'água, assim, da vida dela, sabe? Ela chegou no limite e falou, cara, eu tô me escondendo pra quê, sabe? Que foi uma coisa que a gente viu, por exemplo, no documentário dela, o Miss Americana, tá lá disponível na Netflix, vocês podem ver também, que essa pauta política é tratada no documentário de uma forma muito pessoal, assim, a gente vê a Taylor extremamente vulnerável e com uma vontade muito grande de participar, sabe? Expor o voto dela, sabe? Colocar a cara a tapa pelas pessoas, assim, na época da eleição. Então, por exemplo, em 2017, se não me engano, eu não me recordo agora qual foi a circunstância, assim, eleitoral da época, mas ela se posicionou contra uma senadora do Tennessee, que era a Marsha Blackburn, e a Taylor, ela foi super enfática, assim, no pronunciamento dela no Instagram. Ela fez um textão na época e tal, e ela disse que ela falou que a Marsha, ela era ninguém menos que o Trump de peruca. Então, assim, e que a Marsha defendia tudo o que ela nunca concordou, assim, sabe? Homofobia, xenofobia, políticas públicas que ela tinha não iam ajudar ninguém, que ela só ia enfatizar, na verdade, preconceitos já existentes e que aquilo não ia ajudar ninguém. Então, assim, ela, quando teve esse switch, sabe, desde 2016 pra cá, foi meio que teve um estalo na cabeça da Taylor, sabe? Então, assim, ela no Miss Americana, no documentário, ela se mostra super com sangue nos olhos, sabe? Tipo, dias antes dela fazer essa publicação no Instagram, eles mostram lá no documentário ela brigando, de fato, brigando com os representantes de lá dela, porque, se não me engano, ela é a própria empresária. Não sei ao certo se ela tem um empresário ou se é ela que administra a própria carreira dela, mas eu acho que é ela que administra. Mas ela tava brigando lá com o pai dela e com um dos representantes lá da gravadora, se não me engano. E quem tava do lado dela, a única pessoa que tava do lado dela na hora lá foi a mãe dela. E aí a Taylor tava falando, cara, eu preciso postar, a Marsha não pode vencer, porque ela se diz cristã, mas eu sou cristã, e não é isso, esses não são os meus valores, assim, eu amo muito o próximo, eu defendo as causas, as pessoas não podem ser diminuídas pelas escolhas sexuais delas e tudo mais. Então ela tava defendendo, querendo ou não, os fãs, né, e tal. E o pai dela falava assim, cara, eu acho que você vai sofrer uma represália, assim, eu temo muito pela sua vida, porque, querendo ou não, os Estados Unidos de 2016 pra cá se tornou um ambiente extremamente polarizado, né, como o Gui falou. Então ela tava com muito, muito medo. E no Miss Americana mostra isso, sabe? Ela fala muito desse momento que foi, assim, uma virada de chave na carreira dela, porque ela recebeu muita, muita crítica, muita gente deixou de ouvir as músicas dela. O Donald Trump, inclusive, falou que escutava muito Taylor Swift, mas que agora escutava um pouco menos, desde que ela começou a falar que ela tinha votado na Hillary, que ela não concordava com ele e tudo mais. E nas eleições desse ano, 2020, ela já postou foto lá no Instagram dela com uns biscoitinhos lá com a logo do Joe Biden e da Kamala Harris. E mostrou lá pra todo mundo que ela vai votar no Partido Democrata. Então são coisas assim que são interessantes de serem vistas, sabe? Quando o entretenimento e a política assim se cruzam, né? Esse bombardeio, digamos assim, desses dois mundos, né? Porque até então tem muita gente que acha que a artista não deve se meter, né? A gente vê muito isso em época de eleição, tipo, ai, fica calado aí, faz as tuas músicas, mas fica calado. Só que a circunstância estava tão séria que essas pessoas acabam, querendo ou não, tomando partido, né? Tomando frente e tudo mais e incentivando as pessoas a votarem. E esse ano não tá sendo diferente. Eu acho que esse ano, até em comparação a 2016, eu, pelo menos, Luísa, tô vendo muito mais gente engajada, muito mais artistas engajados, assim, do cinema, da TV, da música, incentivando as pessoas para saírem para votar, né? E pessoas, inclusive, criando arte voltada para esses assuntos, né? Por exemplo, a gente teve agora a Demi, não foi, Gui? Ela lançou uma música nova chamada Commander in Chief, que ela fala dessas
críticas, sabe, do Trump e tudo mais, as coisas que ele fala, ela trouxe muitas pessoas comuns, assim, sabe? Você olhando o clipe, você se enxerga ali, sabe? É extremamente diverso, né? O Sim. clipe tem pessoas negras, altas, Sim. baixas, gordos, asiáticos, deficientes, enfim. Então ela traz muito essa discussão da diversidade, atacando diretamente assim o quanto ela considera o governo Trump incompetente em relação ao combate à pandemia e ao racismo nos Estados Unidos, que é uma pauta também extremamente falada esse ano, que inclusive também a gente já trouxe aqui no nosso podcast em episódios anteriores, como o caso do George Floyd nos Estados Unidos, enfim, vários outros casos que vieram à tona nos Estados Unidos e no mundo. Então, a campanha do Black Lives Matter, enfim. Então, a música fala muito sobre isso. Ela, inclusive, performou essa música recentemente no Billboard Music Awards, que a Lizzo também, que recebeu um prêmio durante a noite, ela subiu ao palco para discursar com um vestido que estava escrito, assim, para as pessoas votarem, né, estampado, assim, pelo corpo inteiro. Então, como essa galera tá aproveitando essas plataformas para se posicionar. A gente viu recentemente No Emmy também. a Billie Eilish numa live paga, se eu não me engano, foi no último sábado agora. E ela literalmente falou pros fãs que estavam ali, pagaram para assistir, ela falou, o Trump é o pior, então votem. Então, é legal ver uma artista jovem também motivando essa galera. Outros casos que a gente conseguiu ver esse ano, que repercutiu bastante, foi a Rihanna, se eu não me engano, no mês de junho, enfim, agora no meio do ano, ela publicou um ensaio nas redes sociais, um ensaio bem bonito, tinha um carro, assim, no meio de um deserto, e uma mulher, né, pichando esse carro, e ela pichava as duas palavras, né? Fuck Trump. E aí muita gente ficou questionando, ela tava com a cara, se eu não me engano, coberta. Aí pessoas falaram, será que é ela? Será que é uma modelo? Por que ela tá postando isso? Ela não se pronunciou dizendo que ela era ela ali ou não, mas, enfim, ela teve coragem, né, o peito de ir ali botar as redes dela publicando essa foto em si, mais do que direta, atacando, assim, citando o nome dele, ainda ali com palavrão. Isso repercutiu bastante no mundo inteiro. Inclusive, Gui, essa situação viralizou, né, querendo ou não. E aí os apoiadores do Trump foram lá, nesse lugar onde a Rihanna tinha pichado, e picharam em cima da marcação dela, falaram, botando lá, MAGA 2020, né, que é Make America Great Again, que é o lema da campanha do Trump. E aí ficaram colocando em cima. Os fãs da Rihanna viram que estava sendo, que a pichação dela, né, pichação não, o grafite dela tinha sido vandalizado, foram lá e picharam em cima do que os apoiadores do Trump tinham feito. Aí botaram lá, fuck Trump de novo, tipo, um por cima do outro, sabe? A Rihanna, inclusive, ela desde 2016, assim, ela se posiciona muito contra as políticas do Trump. Ela participou da Marcha das Mulheres, né, que foi uma coisa muito importante que aconteceu em março de 2017, que teve desde março de 2017, na verdade, porque agora se tornou um evento anual. Mas desde março de 2017, as mulheres saíram muito, assim, nas ruas. Foi um movimento que tomou os Estados Unidos e que se propagou pelo mundo também, né? Porque, querendo ou não, em 2016, Trump, as frases misóginas e nojentas que ele falava contra as mulheres, né, vieram à tona, foram expostas na TV e tudo mais. Então, inclusive, isso reflete até hoje nos votos das mulheres, assim, sabe? Nas pesquisas nacionais que saem das empresas de comunicação, por exemplo, a CBS fez uma pesquisa recentemente e, tipo, a maioria, assim, lavada, sabe, das mulheres tá votando no Joe Biden. Inclusive mulheres republicanas, sabe, que votaram no Trump em 2016 e que agora mudaram de ideia, assim. Ou então mulheres republicanas que votam no Partido Republicano, mas que em 2016 não votaram no Trump e que não vão votar esse ano nele novamente, sabe? Então, foi uma coisa extremamente marcante, assim, né? E tem muito mais gente, assim, envolvida. Eu acho que esse ano a gente pode mencionar também estrelas do cinema, né, Gui? A gente tem... inclusive, essa semana... uma coisa bem marcante, assim, que eu pelo menos não estava esperando, mas a Jennifer Aniston, tipo, falando aos quatro cantos, assim, você que tá marcando na cédula de votação Kanye West, porque tem, enfim, o Kanye queria se candidatar a presidente, mas ele perdeu, né, a data limite, ele só é candidato elegível, de fato, em alguns estados, mas não nos 50 estados dos Estados Unidos. Então, na cédula de votação tem lá todos os candidatos e tem um espacinho, assim, other, que é outro, né, no caso, você pode escrever lá. E tem gente escrevendo, fãs dele escrevendo Kanye West, e estão postando nas redes sociais e ele tá replicando. A Jennifer Aniston viu isso e falou assim,
assim, vocês que estão escrevendo na cédula Kanye West, qual é a graça? Isso não tem graça nenhuma. Dando uma corda pro povo, sabe? Tipo, acorda pra vida, pelo amor de Deus. Vocês estão perdendo voto, jogando voto fora, porque... Isso não é brincadeira. Não é brincadeira, exatamente, né? É assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Kanye, mas, de fato, eu acho que nessa eleição desse ano, eu acho que outras coisas precisam ser resolvidas e a gente precisa dar a devida atenção, de fato, né? Então, falando na Jennifer Aniston, uma propaganda recente que foi lançada essa semana pelo Joe Biden está sendo narrada pelo Brad Pitt. Então, tem esses nomes, assim, nomes de peso de Hollywood, né? Que estão voltados, assim, para tentarem eleger o Joe Biden e cativar as pessoas a votarem nele, né? Porque, na verdade, tem muita gente falando que isso não é somente uma eleição presidencial, isso se tornou um movimento a favor da democracia, que os Estados Unidos precisam pegar a democracia de volta, né? Porque... Enfim, muitas políticas aí, muitas ações autoritárias que aconteceram, né? Não são democraticamente aceitas. Quem também a gente pode citar aqui, por exemplo, a RuPaul. Na última temporada, né, de Drag Race, ela já começou a temporada justamente até com uma prova ali com as drags levantando essa temática de votação norte-americana, e a todo momento ela sempre lembrava ali, claro, naquele tom bem humorado dela e de como é a própria narrativa do reality, mas sempre lembrando os norte-americanos a votarem, a se inscreverem na internet para poder votar. Um caso que eu acho que a gente não pode deixar de falar nesse episódio, que me chamou muita atenção e repercutiu, a mídia internacional considerou fãs de K-pop e usuários da rede TikTok que se uniram para adquirir ingressos antecipados de um comício do Donald Trump em Oklahoma, no mês de junho. Gente, o quão maravilhoso isso foi, gente. É realmente a prova de como a união na internet, sabe? A gente consegue fazer coisas legais. Em vez de a gente ficar só destilando ódio, falando, fora isso, fora aquilo, não sei o que. Cara, faz alguma coisa. Faz acontecer alguma coisa. Às vezes só levantar uma hashtag, claro, chama atenção, traz uma discussão, traz uma pauta importante pro debate. A gente tem que lembrar que não adianta só isso, sabe? A gente tem que se posicionar sim, a gente tem que se mostrar presente sim, mas de que formas a gente consegue, o que está ao nosso alcance pra gente fazer a diferença. E pra mim esse é um exemplo muito claro. Então, pra quem não entendeu, o que eles fizeram? Ia rolar esse comício lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, no mês de junho, com a presença do Donald Trump. Ele, na verdade, e os representantes dele liberaram um link onde você podia reservar lugares lá no estádio onde rolou esse comício para você poder assistir. Então era um estágio assim enorme, já estava rolando um pouco dessa questão da pandemia, então já estava isso inclusive já estava até gerando uma polêmica do tipo, porra, tá em plena pandemia e o cara tá fechando um estádio para aglomerar um monte de gente para ouvir as baboseiras dele. Então ele já estava errado aí, e aí o que essa galera fez? Eles reservaram centenas e centenas desses lugares, e aí chegou no dia do comício que eles, inclusive, né, o próprio Donald Trump nas redes sociais já tinha comentado que estava orgulhoso, reuni milhares de pessoas para me ouvir, obrigado, apoiadores e blá, blá, blá. E quando chegou lá, tinha meia dúzia de gatos pingados, porque a arquibancada praticamente inteira estava reservada para ninguém. Uma galera que... Os fãs de K-pop que... não Exatamente. Ia. Então, assim, vocês fizeram tudo, galera, fãs de K-pop, TikTokers, galera que se uniu para fazer isso, independente do país, do posicionamento. Gente, foi sensacional. Eu acho que mais casos assim a gente precisa ver acontecer. E o Trump nem fez outro desse, tá? Assim, de reservar lugar antecipadamente depois dessa. E já que a gente tá falando aqui de um caso bem específico, né, que rolou esse ano, que envolve, querendo ou não, usuários de redes sociais, eu acho que também não dá pra gente falar desse candidato tão polêmico sem a gente se aprofundar um pouquinho sobre a importância das redes sociais, desse movimento na internet, para fazer com que algum político como ele, hoje em dia, né, seja eleito ou perca, inclusive, um mandato. Para trazer esse assunto, a gente também recomenda aqui 2 documentários super legais que estão na Netflix. Um deles é o Dilema das Redes, completamente alta nessas últimas semanas na Netflix. E um outro também que está na Netflix é o Privacidade Hackeada, que fala muito sobre como os algoritmos, né, nas redes sociais, todas que a gente usa hoje em dia, as notificações dos nossos celulares, enfim,
o como tudo dessas plataformas consegue, de certa forma, prever os nossos hábitos, os nossos gostos, sabem como essas empresas, as grandes empresas norte-americanas e chinesas, enfim, empresas globais, conseguem manipular a gente, as nossas escolhas, seja não só numa publicidade que eles mandam pra gente comprar algum produto, como, inclusive, influenciar algumas decisões e opiniões. Então, não é à toa que cada vez mais a gente está falando de fake news, cada vez mais a gente está falando de... A gente pensa até, né, no nosso governo aqui no Brasil, né, de casos de WhatsApp, correntes, vídeos fakes que rolam por aí, e a família, o coleguinho, o amiguinho vai replicando, e de como isso faz com que cada vez mais cada um de nós fique preso numa bolha e a gente fica acreditando só naquilo que a gente está consumindo, a gente passa a seguir pessoas que só produzem aquele tipo de conteúdo e a gente passa, em vez de serem propriamente redes sociais, né, que teoricamente deveriam aproximar pessoas, conectar essas pessoas, diferentes gostos, diferentes opiniões, isso virou justamente o oposto hoje em dia. Não só aqui no Brasil, mas lá fora e no mundo inteiro. Então, como cada vez mais a gente está nessa guerra, né? Se eu gosto de chocolate, eu não posso gostar de morango. Se eu gosto do Trump, eu não posso gostar ou tentar entender posicionamentos do Biden. Se eu gosto, sei lá, do Bolsonaro, eu não posso gostar de outra coisa. Ok que tem certas coisas eu acho que são bem contraditórias, realmente, né? Eu acho que existem sim o correto e o errado, mas a gente tem que aprender que o diálogo existe, a gente tem que construir, eu acho que discussões juntas, discussões construtivas e que nem sempre a gente está 100% certo. Eu acho que tudo é passível de um debate, de um questionamento e a gente não pode acreditar que tudo que a gente está lendo, vendo, ainda mais nessas bolhas que a gente cria, é 100% uma verdade. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses documentários. Sim, o Dilema das Redes Sociais, eu acho que é um documentário que todo mundo deveria ver, assim, quem tem acesso à Netflix, claro. Não perca a oportunidade de ver, porque eu acho que é um divisor de águas, assim. Apesar de, eu tenho que ser sincera também, eu acho que alguns pontos, alguns tópicos do documentário são trazidos de forma alarmista, que eu não teria a abordagem que o documentário apresentou. Porém, eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem como é que o algoritmo funciona, porque eu acho que tem muita coisa banalizada, muita informação banalizada, porque as pessoas vivem falando, sei lá, a gente vive repetindo fake news, fake news, fake news, fake news, algoritmo, 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 e esse documentário mostra muito como aquele ditado popular, né, uma mentira repetida diversas vezes acaba virando uma verdade, né, na cabeça de algumas pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu, principalmente na época de 2016 para cá. Nesse documentário a gente vê também o impacto político que essa campanha digital, né, principalmente vindo do Donald Trump, influenciou assim na vida das pessoas, como os discursos de ódio se replicam, inclusive, pessoal, é uma coisa muito importante, assim, se você vê alguma coisa extremamente absurda, assim, de um político que você não concorda, que tá destilando ódio, que tá destilando algum crime, não posso falar isso, porque crime tem que ser denunciado, mas essas coisas absurdas, assim, sabe, que a gente sabe, né, que chega uma pessoa populista, assim, quer chamar a atenção e fala um absurdo, assim, esses absurdos, eles se replicam e se expandem de uma forma muito maior do que uma informação verídica, sabe? E isso pra mim me deixa meio assustada até hoje, sabe? Eu sou jornalista, eu sou formada em comunicação, mas eu acho que isso é uma coisa que assusta todo mundo, sabe? Como esses absurdos, assim, principalmente que o Trump falava, conseguiam replicar e conseguiam trazer a simpatia de algumas pessoas, sabe? Pra base eleitoral dele. E isso, assim, foi uma coisa que eles viram vantagem, na verdade, né? A gente que é ser humano normal, a gente vê um absurdo desse, a gente fala, meu irmão, que cara idiota, tipo, tá falando uma merda dessa, sabe? Se tá falando uma bobagem dessa. Como é que ele tem a capacidade de falar um absurdo desse, tudo mais? A gente critica. Só que, a partir do momento que muitas coisas vão sendo replicadas de forma absurda, tem gente que acha engraçado, tem gente que vai achando interessante, tem outras pessoas que vão achando simpatia naquela pessoa. Então, isso também se deu com o Trump, sabe? Eu queria até mencionar aqui, trazendo um pouquinho pro Brasil, que a gente também teve aquela matéria, né, o furo da Folha de São Paulo, da Patrícia Campos Melo, inclusive a jornalista, que ela foi premiada por conta dessa matéria, mas foi ela que publicou, né, pra sociedade, enfim, na Folha, o esquema de mensagens instantâneas que estavam sendo enviadas em massa, né, através de um sistema de WhatsApp pelo partido do presidente da República atual, né, então muitas pessoas que estavam no círculo dele estavam envolvidas de acordo com a matéria, né, só que esse mesmo esquema tático, digamos assim, de mensagens instantâneas enviadas, não é de hoje, sabe? A gente, inclusive, pode mencionar uma pessoa que estava por trás da campanha eleitoral do Trump, que sabe dominar
algoritmos como ninguém, que é o Steve Bannon. Por mais que eu não tenha muita simpatia pela figura dele, não é uma pessoa do meu agrado, digamos assim. Mas eu também não posso deixar de citar que ele soube mexer nos algoritmos, assim, nas redes sociais, em favor do Trump de uma forma que ninguém até então tinha conseguido, sabe? Sobre qualquer assunto, assim, qualquer figura, qualquer assunto, qualquer pauta, qualquer coisa. Dentre esses documentários, esses dois que a gente citou aqui, né, o Dilema das Redes, esse que a Luca tá comentando, mas o Privacidade Hackeada, que também tá na Netflix, ele se aprofunda exatamente nesse ponto. O Steve Bannon, que atualmente, inclusive, tá preso, ele era o vice-presidente de uma empresa chamada Cambridge Analytica, que é basicamente o que norteia esse documentário. Essa empresa, para quem não sabe ou nunca ouviu falar, era justamente uma empresa que coletava esses dados, né, informações de usuários na internet, principalmente cidadãos norte-americanos. Então, assim, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de norte-americanos eram mapeados digitalmente pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook. Então, a partir disso, eles conseguiam, como eu comentei anteriormente, saber o que essas pessoas pensam e prever o que elas querem. E isso num nível assim, absurdo de precisão e de manipulação mesmo do que elas conseguem consumir. Então, essa empresa foi contratada por vários governantes no mundo inteiro, várias empresas enormes no mundo inteiro, e uma dessas pessoas, né, envolvidas com essa empresa é justamente o Donald Trump. Nessa primeira eleição dele, lá em 2016, ele se envolveu com essa galera, virou ali, parceiro do Steve Bannon, do Alexander Nix, que era o CEO dessa empresa também na época, que depois veio a fechar depois de uma série de escândalos, e isso ajudou fortemente o nome do Trump como político, né, virando essa chave para a política ganhar força nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Enfim, no documentário inteiro eles trazem uma série de números, de momentos assim, importantes dessa questão e do julgamento envolvendo essas pessoas, e você consegue entender o quão grandioso e estratégico é tudo isso. Faz até um comparativo, agora, claro, eu não vou trazer aqui os números necessariamente, mas se eu não me engano, assim, em comparação com a campanha com a Hillary Clinton em 2016, ela investiu, sei lá, milhares em propagandas, né, publicidade nas redes sociais, enquanto Trump investiu milhões e sempre muito mais assertivas porque ele tinha todos esses dados a seu favor. Então eles coletavam essas informações e usavam isso como um produto, né? E gera-se muito esse debate. Eu acho que os dois documentários trazem muito essa reflexão pra gente, como usuário que somos, assim, de todas as redes sociais, nós mesmo, assim, você que está nos ouvindo, possivelmente você chegou até a gente ou conversa com a gente, dialoga com a gente através das nossas redes sociais. Quem hoje não está, né, nos nossos trabalhos, querendo ou não, também a gente depende um pouco disso, mas como os nossos dados são hoje em dia um dos produtos mais valiosos. Gera questões de privacidade, de falsidade, de invasão de privacidade, enfim, cada vez maior. Também tem uma questão de democratização mesmo de segurança de dados, né? No caso de democratização da internet, aquela coisa toda, que é outro ponto também que o dilema das redes sociais traz, assim. O Steve Bannon hoje, ele tá preso, ele foi preso por fraude. O documentário mostra também, assim, outro ponto importante das eleições de 2016, né? Nos Estados Unidos, que acho que de uns 3 anos pra cá virou um assunto recorrente, que foi a influência do governo russo nas eleições de 2016. Se aquilo realmente aconteceu ou não, como se deu, se é que se deu, como foi que eles conseguiram se infiltrar na rede norte-americana de internet e tudo mais. Eles falam sobre isso. Mas uma coisa importante também é que eles mostram, inclusive, o Mark Zuckerberg, que é o dono, né, o CEO, o dono de tudo relacionado ao Facebook, WhatsApp, Instagram e tudo mais. O Mark Zuckerberg, ele sendo interrogado, sabe, no Congresso lá norte-americano. Ele foi interrogado por senadores, assim. E uma questão também que é importante de ser dita é que o Facebook, na verdade, ele não foi responsabilizado, né, por essa disseminação de discursos de ódio, pelo aumento também de grupos que enfatizam esses discursos de ódio, grupos neonazistas, inclusive, que cresceram muito de uns tempos pra cá nessa rede social. Então, assim, ele não foi, de fato, responsabilizado penalmente, sabe? Digamos assim. Eu não sei se ele pagou algum tipo de multa, não sei, na verdade, nem se ele sofreu alguma represália, né, Gui? Institucional, digamos assim. Governamental, que diga. Pública. Então, porque
Justamente não se tem lei, né? Não se tem lei. Até onde eu sei, ele, né, e cada vez mais esses CEOs dessas grandes empresas se posicionam do tipo, a gente vai investir Isso, em mais segurança, medidas de fake news e proteção tal. ao usuário, e Isso. segurança e tal. Fica aquela eterna desculpa, mas de fato a gente não vê muitos Isso. resultados na prática, né? O que a gente tá vendo de diferente? Assim, agora eu pergunto até para quem tá ouvindo a gente ou para nós mesmos aqui refletirmos. Você notou alguma mudança grande nas suas redes sociais de uns tempos pra cá, a nível de publicidade? A gente fica o tempo todo naquela questão, caraca, parece que a gente tá sendo ouvido, né? Tava falando aqui sobre televisão e tal, e apareceu 30 segundos depois, 10 segundos depois, uma TV que eu tava falando. Ou, nossa, eu tava comentando sobre o artista tal. Às vezes a gente aqui mesmo gravando, né? A gente tá gravando sobre algum artista, sobre algum tema. Hoje, por exemplo, a gente tá aqui falando sobre Trump, sobre uma série de coisas. É bem possível de que daqui a pouco nas nossas redes algo nesse sentido, ou que a gente pesquisou, leu bastante coisa sobre também nesses últimos dias, isso começa a aparecer pra gente. E como isso é normal, como isso é invasivo, né? E como nossos dados estão sendo assim expostos o tempo todo. Como as letrinhas miúdas dos termos que a gente acaba aceitando, né, pra estar dentro dessas redes, deixam a gente vulnerável a tudo isso. Pois é, e aí a gente fica batendo muito nesse martelo, né? Do tipo, se os meus dados estão sendo expostos e teve essa influência toda ilegal, né? Digamos assim, nas eleições e tal, de influência e tal, por que o Mark Zuckerberg ele não foi criminalizado, digamos assim? Porque justamente, gente, não tem uma lei voltada pra isso, sabe? Então, eles criaram esse ambiente e mercadológico, né? A gente pode dizer isso sim, porque o algoritmo virou um commodity, virou uma parada de mercado de fato. Então, nossa, eu tô falando muito commodity hoje, né? Meu Deus do céu, eu tô me achando muito chique hoje, minha gente, desculpa. Os nossos dados hoje, se eu não me engano, são um dos produtos mais rentáveis, assim, no mundo, assim. Talvez barrando petróleo, uma série de coisas globalmente, assim, o mercado de dados de usuários e tal, que é o que influencia hoje política, guerras e economia. Guerra tudo digital. é uma das coisas mais custosas no mundo. A gente teve essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né, para saber quem vai ser a próxima potência econômica mundial. Eu acredito que vai ser a China, mas, por exemplo, tá uma coisa tão acirrada, que o Trump queria banir o TikTok lá dos Estados Unidos, sabe? Ele queria que as pessoas parassem de usar. Ele, enfim, achava que estava sendo uma coisa muito injusta para os aplicativos norte-americanos que estavam sendo produzidos, sei lá, no Vale do Silício e tudo mais. Ele achava que era uma competição injusta para essas empresas norte-americanas. Só que no fundo, a gente sabe que essa rixa digital aí, na verdade, é uma rixa comercial com a China. Eu não tenho certeza agora se isso foi pra frente ou não, mas eu acho que não foi, não. Acho que alguma empresa dos Estados Unidos deve ter mostrado interesse em comprar, né, a parcela chinesa dos investimentos e tal. É muito isso, assim, como os nossos dados, eles hoje são muito rentáveis, sabe? Pra empresa, pra político, pra partido, pra governo. A gente sempre tem que ter muito cuidado, assim, com as coisas que a gente tá expondo pros outros, sabe? Eu já tive alguns dados meus do Facebook que foram invadidos. Eu já recebi uma notificação do próprio Facebook dizendo que os meus dados foram vazados. Isso foi ano passado, mas ainda bem, né? Ano passado eu nem usei o Facebook direito, eu nem tô usando, na verdade, acho que de uns 6 anos pra cá eu não tô usando direito. Então, nenhum dado meu muito pessoal assim vazou. Eu também nunca fui de colocar, por exemplo, o número de conta de banco no Facebook. Tem gente que bota, tá? Tem gente que bota no número de conta no banco, número do cartão de crédito, número do telefone celular, essas coisas assim, bem pessoais, mas CEP, fax, essas coisas todas. Tem gente que bota de verdade, que foi vazado. Eu acho que, justamente, independente de dados vazarem, que é uma preocupação, acho que hoje todo mundo tem, desde uma adolescente, alguém que está começando a entrar nesse mundo, a uma senhorinha mais velha, né, que tá aí entrando nesse mundo da internet também. Acho que todo mundo tem muita essa preocupação, né, de clonagem no cartão, isso, claro. Aquilo. Mas, acima de tudo, o que a gente tem que ter atenção é da nossa autoexposição, né? Eu acho que essas redes sociais são tão bem estruturadas e idealizadas nesse formato, né? De que não só vicia a gente vira dependente delas, mas que motiva a gente a se expor a todo momento. Seja postando sempre uma foto de onde a gente está, seja marcando a localização de todo lugar que a gente está, seja dizendo o tempo todo se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente gosta disso, se a gente não gosta daquilo, seja seguindo marcas, seja, enfim, entrando para grupos fechados sobre algum tema. Então, o tempo todo, por mais que você que está ouvindo não esteja percebendo, a gente está sempre entregando tudo que eles querem. E aí, de pouquinho em pouquinho, eles juntam assim A mais B e entende que você tende mais para um lado, politicamente falando, do que para outro, por exemplo.
E aí isso faz com que esses algoritmos entendam, opa, acho que o fulaninho aqui pode ser um possível eleitor do Trump. Então vamos tacar-lhe publicidade do Trump para ele. Ou, opa, esse daqui, ó, ele parece que é um cara que anda meio lá, meio cá. Vamos então aproveitar essa brecha aqui para convencer ele de votar no ciclano. Então é muito isso. O quão maluco é isso. Então eu acho que muito esse episódio é não só pra gente tentar entender, né, essa figura que é o Donald Trump, claro, que está aí no governo americano desde 2016, com todos os seus discursos absurdos e seus posicionamentos completamente errados porque a gente, pelo menos nós aqui, eu acho que podemos falar muito pela gente, né? Eu e o Luísa, o que a gente acredita como cidadão, como pessoa, que a gente não quer que aconteça nem lá e nem em lugar do mundo, porque querendo ou não, como a gente também falou no começo, independente de quem está lá no poder, mesmo nós não sendo cidadãos estadunidenses, isso reflete indiretamente no nosso país e globalmente. Digo mais, ainda mais atualmente, onde temos um governo que se diz, né, muito apoiador do Trump, muito próximo do governo dele. Então, valorizem, sabe, um pouco disso que a gente está comentando e reconheçam, assim, a importância que os nossos dados têm, a importância que essas leis de proteção de dados precisam ter. E eu espero, né, que isso gere alguma mudança lá, aqui, enfim, no mundo. Boas mudanças, né? Exatamente. Eu só queria complementar com uma informação importante também. A gente está falando muito aqui de redes sociais, proteção de dados e a influência disso nas eleições e tudo mais, na escolha de governos, né, e tal. Eu acho que o Mark Zuckerberg, ele tem uma parcela de culpa e precisa ser responsabilizado por isso, mas ao mesmo tempo eu também preciso mencionar aqui que o básico, né, o essencial, assim, as plataformas já estão começando a fazer. Por exemplo, a gente agora tem uma opção no Twitter, quando a gente vai dar retweet num artigo de jornal, ele mostra uma janela pop-up incentivando a gente a ler o artigo antes de fazer qualquer menção, né? Antes da gente escrever, antes da gente publicar. Então, mesmo que você pode dar RT nesse artigo, nessa matéria de jornal, sem falar nada, mas ele vai mostrar lá pra você assim, não quer ler o artigo antes? Ele incentiva a pessoa a ler, sabe, a matéria. Fica aqui, inclusive, esse pedido, assim, eu acho que nós, como jornalistas, por favor, gente, leiam. Não leiam, fiquem atrelados ao se título informem. só. A gente até comentou já isso em outros episódios também, assim, indiretamente, esse assunto acaba vindo, porque é uma coisa, acho que incomoda muito a gente que está por trás, publicando, divulgando essas matérias, conteúdos, mas também do outro lado da tela, né, consumindo. O quão é importante a gente ler, sabe? Hoje criou muito esse hábito das pessoas lerem só o título da matéria, que, claro, diferente do tipo de veículo, às vezes nem por agir de má fé, mas a gente faz muito uma maneira mais atrativa, né, de você clicar naquele conteúdo, de você dar um RT, de você compartilhar. Então, às vezes, ali tem uma mensagem muito curta, muito resumida, que não dá realmente a totalidade do tema, e a pessoa olha aquilo e já toma suas próprias conclusões, e às vezes é uma conclusão, assim, absolutamente deturpada da coisa, e aí vai gerando um fuzuê em cima daquilo, e quando você vai ver, tá, sabe, difamando a vida de alguém, tá atacando uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, por favor, leiam, clica, lê a matéria inteira. Se ficou na dúvida, não concordou. Procurem veículos de credibilidade, por favor. Exato, de credibilidade. Não acredita em qualquer coisa, num link aleatório, num Se sua site tia tá XYZ mandando um que surgiu link da no noite pro zap, dia. não, porque minha vizinha acabou de mandar isso aqui, tu viu isso aqui que fulaninho fez? Procura saber se é Pelo amor verdade, de Deus. por favor. A gente tem agências especializadas nisso, inclusive. Fica aqui o meu alô para a agência Lupa, que é maravilhosa, tá? A gente tem a agência Ponte também, Ponte Jornalismo, que é incrível, que eles fazem um trabalho voltado para fake news, que é maravilhoso também. Então, assim, eu tava falando agora há pouco do Twitter, mas a gente também tem que mencionar o Instagram. O Instagram agora, por exemplo, quando uma pessoa tá publicando uma fake news no feed ou no story, ele deleta o post ou ele bota um disclaimer, assim, na publicação, dizendo essa publicação tem fake news e foi apagada, sei lá, alguma coisa assim. Como a Lu tá falando, assim, a gente tem que reconhecer também essas pequenas medidas que já estão rolando. Esse exemplo do Instagram é muito, muito bom, Lu. Eu vi alguns casos agora muito por conta da pandemia. Algumas pessoas vinculando algumas fake news mesmo sobre cloroquina, sobre algumas coisas, sobre alguns métodos duvidosos, né, sobre a cura, o tratamento da Covid-19.
e a plataforma já estava com essa Isso. mensagem, assim, em cima do post, antes de você clicar para visualizar o que era, tinha esse aviso de que aquela informação não era, digamos, cientificamente comprovada ou uma informação Isso. oficial. E aí se você quiser, você clicaria para aquilo sumir e você conseguir consumir aquele conteúdo. Exato. Então, isso é fundamental, né? Já que as pessoas preferem não ler, não procurar, que pelo menos essas plataformas tragam esses alertas, essa reflexão, para que a gente comece a mudar esse mindset e acreditar, né, que existe gente que infelizmente tá nessas redes aí para agir de má fé Isso. e de disseminar esses absurdos. Todo cuidado é Exatamente. pouco. Parece meio óbvio, né, a gente falar tudo isso, parece assim dizer o óbvio para todo mundo, mas acho que é fundamental, e nosso papel como jornalista isso aqui é bem importante. Sim, exatamente. E uma das pessoas, assim, a gente pode até mencionar que teve esse disclaimer lá das plataformas, né? O Trump, por exemplo, teve post que foi apagado automaticamente pelas plataformas. Acho que ele teve no Instagram e no Facebook, se não me engano, porque ele estava espalhando fake news, inclusive na época da pandemia e tudo mais. Eu não sei se vocês lembram, mas Trump, inclusive, queria injetar desinfetante nas pessoas, porque ele dizia que desinfetante ia tirar o vírus do corpo das pessoas, o que é uma burrice, no caso, né? Porque, enfim, uma coisa é você usar sabão na camada externa do corpo, né? No caso, a pele. Outra coisa é você injetar sabão dentro de você e injetar produto químico para limpeza dentro do seu corpo, né? Pelo amor de Deus, minha gente, não façam isso, tá? Por favor. Então, esses absurdos, assim, foram barrados pelas plataformas, né? Uma outra pessoa que eu, infelizmente, preciso mencionar, mas que foi vítima também dessas informações mal contadas, foi a Madonna. A Madonna, ela pegou Covid, mas ela estava assintomática, ou seja, ela produziu anticorpos e ela descobriu isso no exame de sorologia. Mas a Madonna, recentemente, acho que foi uns 3 meses atrás, se não me engano, ela postou a informação que a cloroquina fazia efeito para coronavírus. E o Instagram deletou o post dela. Então, ela infelizmente caiu nessa informação, né? Acabou compartilhando no perfil dela. Acho que ela deve ter recebido alguma mensagem lá de aviso da plataforma, enfim, não sei. Mas as pessoas viram o post. Muita gente denunciou o post dela, dizendo que, enfim, era fake news e tudo mais, e a plataforma acabou deletando. Então, todo cuidado é pouco, para vocês verem que até pessoas extremamente famosas, como Madonna, pode ser vítima de uma fake news. Então, não tô dizendo que Madonna não tem capacidade de procurar saber as coisas, não é isso, mas é porque, às vezes, essa informação chega de forma tão refinada e tão convincente que, às vezes, a gente cai mesmo, assim, de fato. Sim. Então, apurem, vão atrás, pesquisem. E como a Lu falou anteriormente, assim, e até quando a gente vê na internet qualquer tipo de absurdo, qualquer discurso, posicionamento que a gente não concorda, tem muita gente, cara, que até hoje replica aquilo, assim, no intuito de, vou dar RT aqui pra ninguém, pra o pessoal atacar o cara, pra ver que absurdo que estão fazendo. Olha que absurdo, sei lá, o Bolsonaro falou, olha que absurdo esse influencer aqui tá falando tal atrocidade. Gente, você não tá ajudando, sabe, replicando aquilo. Denuncia o post, fica quieto, sabe? É isso. Você só tá ajudando a alavancar cada vez mais aquilo. Se algum familiar seu, por exemplo, falar assim, chegar na maior boa intenção, porque às vezes, infelizmente, gente, essas coisas acontecem mesmo, às vezes não é de má intenção. Sei lá, chega um parente seu e fala assim, ei, gente, uma notícia muito boa, acabei de descobrir que, sei lá, remédio pra verme ajuda no coronavírus. Vai lá, seja didático, paciente. Às vezes a gente perde a paciência mesmo, porque, enfim, a cada absurdo que a gente lê, que a gente tem que lidar todo dia, né? Enfim, mas às vezes não é na má intenção, não é... A pandemia tá afetando todo mundo e a gente tá recebendo muita notícia ruim todo dia, assim, né? De contágio, de número de mortes e tudo mais. Então, qualquer notícia que pareça ser boa, né? Aos ouvidos e pra leitura de qualquer um, as pessoas vão compartilhar mesmo, sabe? Tem muito o que fazer. Mas o problema é que quando essas fake news são reproduzidas por pessoas que nos representam publicamente no governo, digamos assim, e que não tem comprovação da OMS, aí sim é quando tá errado, de verdade. E que a gente precisa cobrar para que a pessoa tenha uma postura extremamente correta, porque ela tá ali falando por 200 milhões de brasileiros, né? E o papel dele, no caso, é de proteger toda essa população, né? Porque aí, assim como o exemplo que a gente tá tratando, acho que todo esse episódio, assim, do governo, da política norte-americana, às vezes, assim, quantos norte-americanos, quantos famosos, quantos influenciadores se posicionaram, né, desde a primeira eleição do Donald Trump,
contra ele, contra os discursos absurdos dele, misóginos, xenofóbicos, racistas e preconceituosos dele, extremistas e populistas. Mas essas pessoas, às vezes, se posicionaram de uma maneira muito errada. Elas estavam ali replicando um vídeo que ele estava falando algum absurdo, ou replicando algum post dele, e aí isso chegava a mais pessoas que endossavam ou que acreditavam naquilo. Exatamente. Outras produções que eu queria até citar brevemente aqui para vocês procurarem também saber mais sobre isso. A gente citou várias aqui ao longo do episódio, mas tem uma série documental também na Netflix chamada Na Rota do Dinheiro Sujo. Tem um dos episódios que é específico sobre Donald Trump, chamado O Homem de Confiança, que ele fala, né, um pouco desse Donald Trump lá no começo dele nos Estados Unidos, nos primeiros investimentos que ele fez, os envolvimentos dele com algumas pessoas com atitudes questionáveis, duvidosas. Parece até um apelido da lista da Odebrecht, né? Como ele fala um pouco da Trump University também, meio que um sistema assim, meio de coach, né, que ele criou, e ele cobrava uma fortuna pra galera. Cada seminário, se eu não me engano, custava uma média de $35.000, e aí ele convencia a galera com todo aquele discurso de vendedor mesmo, que eu acho que ele sempre foi realmente muito bom pra convencer, né, pra se autopromover. Então a galera ali que estava num momento, né, meio de crise nos Estados Unidos, acreditava, investia ou pegava empréstimo, qualquer coisa para poder investir naquele curso, para aprender dicas sobre o mercado imobiliário, sobre investimentos e tal. Só se via em mais dívidas, mais problemas. Esse mesmo grupo que ele organizou arrecadou na época cerca de $50 milhões em inscrição de norte-americanos, e logo depois essa rede fechou, muita gente ficou sem retorno de pagamentos e tudo mais, enfim, uma série de escândalos. E como ele, né, o Donald Trump, sempre usou essa possibilidade de cargos governamentais para promover os seus próprios negócios. Então o documentário mostra até alguns momentos assim, dele já eleito como presidente dos Estados Unidos, e ele se hospedando em hotéis, em resorts, coisas dele mesmo, e aí ele promovia alguns encontros assim com fãs, né, entre aspas, né, com os eleitores, e esses encontros eram sempre pagos. Então, assim, como a todo momento, até ele na presidência, ele lucrava em cima disso. O quão maluco é isso, né? O quanto esse fanatismo das pessoas, esse extremismo maluco que a gente está vivendo, desse mundo tão polarizado. O nosso país, eu acho que é um grande exemplo disso. A gente está vivendo isso na pele, de como isso enlouquece a cabeça das pessoas, de como as pessoas se veem e se metem nessas furadas, assim, sem perceber. E quando vem, cara, pra você sair, seja porque você caiu numa fake news, seja porque você acreditou ali no mundo perfeito que aquele cidadão ali te prometeu, é muito, muito complexo. Outra série que saiu recentemente, outro filme, na verdade, né, que vale muito a pena para quem gosta de humor, um humor bem escrachado, assim, bem tocando na ferida, é a continuação do Borá, já é um filme, né, dos anos 2000. A continuação saiu agora, tá disponível no Amazon Prime, então fica a dica. É o segundo filme do Borá. Em português, o nome ficou Fita de Cinema Seguinte de Borá. Borá, lembrem que escreve B-O-R-A-T, Borat. Ele é um repórter ali do Cazaquistão, né, supostamente, né, um humorista, né, o Sacha Baron Cohen interpretando um repórter do Cazaquistão, completamente desajeitado, completamente sem noção, nos Estados Unidos, fazendo um monte de besteira. E nesse filme, nessa produção específica, nessa continuação, ele volta para os Estados Unidos para meio que tentar se redimir das besteiras que ele tinha feito lá no primeiro filme, para tentar aproximar, né, o governo do Cazaquistão e dos Estados Unidos. E para isso, o que ele faz? Ele vai para os Estados Unidos para levar um presente para os apoiadores, né, para as pessoas próximas ao presidente Donald Trump. Então ele visita um comício do vice do Trump e tem uma fatídica cena. Vou dar aqui um enorme spoiler, mas você que está acompanhando um pouco dessa loucura e dessas eleições norte-americanas esse ano, possivelmente você já se deparou com essa notícia, e é um dos momentos assim, ápice do filme para mim. É quando a personagem que interpreta a filha do Borá, ela interpreta uma repórter, e ela tá entrevistando, é uma jovem bonita, e ela tá entrevistando o Rudy Giuliani, que é o advogado e conselheiro do presidente dos Estados Unidos, tá? Do Donald Trump, e ex-prefeito de Nova York, que também tem umas declarações assim bem absurdas, super misógino, super machista, enfim. E na entrevista, eu também não vou tentar dar tantos spoilers assim, mas ele começa a cair, de certa forma, num charme ali que a repórter está jogando para ele, sendo que ela é extremamente jovem
E aí ele fica ali caindo no papo dela, botando a mão na perna, isso e aquilo. No final da entrevista eles vão tomar um drink no quarto de hotel e aparece a cena grotesca dele como se ele realmente estivesse tirando a calça, preparando para, enfim, para fazer algum ato sexual ali com ela no quarto, até que o Borá invade e acaba com a festinha particular dele. Então fica um momento assim, extremamente constrangedor. E pior, a cena ainda, se eu não me engano, o Borá entra gritando: ela só tem 15 anos, você é muito velho para ela. Olha só. E essa gravação, gente, é real. Ela rolou, se eu não me engano, a gravação do filme rolou em julho desse ano. E se vocês pesquisarem na internet, o Rudy Giuliani, na época, ele chegou a abrir um boletim de ocorrência denunciando que durante uma entrevista que ele estava fazendo no hotel, um louco invadiu o quarto dele gritando e que ele não entendeu nada. Então ele realmente caiu assim na estratégia ali da produção do filme e foi extremamente exposto, né, nessa produção. Então fica a dica pra vocês verem essa loucura ali. E desses apoiadores, né, de ninguém menos que Donald Trump. E de como essa galera também fica tentando, né, embarrear. Então existem registros e matérias na internet que contam um pouco disso também. O como essa produção do Borá quase teve seu lançamento suspenso, para pelo menos pós-eleições norte-americanas, que eles lá acabaram não conseguindo. Tem uma outra produção também da Netflix chamada Immigration Nation, que fala do Departamento de Imigração e Alfândega norte-americano, né, das medidas radicais que eles têm com imigrantes nos Estados Unidos, seja de violência, seja de separar crianças, né, jovens dos seus pais, enfim, tudo isso que a gente tem visto também ao longo desses anos no governo Trump. E existem declarações, entrevistas, depoimentos de pessoas envolvidas na produção e da própria Netflix que eles afirmam, né, que o governo Trump tentou impedir também que essas filmagens fossem publicadas ou que houvessem maiores edições ou que eles conseguissem adiar que essa produção só fosse lançada na plataforma também depois das eleições. Que bom também que eles não conseguiram. Então tá aí também para todo mundo ver e tomar suas próprias conclusões. Não é mesmo? E é isto. Eu espero que você tenha curtido esse episódio, que, como a gente falou no começo, foi realmente um pouco mais sério, trouxe essa pegada realmente mais política, mesmo que não seja propriamente a nossa política, né? A gente falou aqui muito das eleições norte-americanas, mas, de novo, acho que é um assunto que a gente precisava tocar de alguma forma. É o assunto realmente do momento. As eleições, como a gente também comentou lá no início desse episódio, rola agora no dia 3 de novembro e isso possivelmente vai mudar muita coisa do que a gente está vendo aqui na política global e esperamos que tragam bons resultados, né? Que o mundo veja um futuro melhor e a gente está vivendo um momento bem complexo, tanto aqui, né, no nosso país como lá nos Estados Unidos, com toda essa crise econômica, com todas as questões que envolvem a pandemia e a má gestão dos governantes. Mas, enfim, espero, né, que a gente tenha cumprido o nosso papel, que é trazer um pouco dessa reflexão para todo mundo, seja a nível de comparação mesmo do que a gente vive aqui, seja para você refletir um pouco mais sobre o tipo de artista que você apoia ou que você consome, seja para você refletir também sobre como você se comporta nas redes sociais e sobre os termos que você sai aceitando por aí. Eu sou Guilherme Souza, @crazyss. Siga a gente nas redes sociais, no @exclamando, sem o ezinho, então exclamando. Se você quiser ouvir os episódios anteriores que a gente falou sobre alguns artistas, algum desses artistas que a gente citou por aqui, sobre séries, sobre filmes, sobre música pop, sobre música dos anos 2000, enfim, tem uma infinidade de coisa legal para você ouvir sobre representatividade, pandemia. Você pode encontrar a gente nas plataformas digitais, a gente está no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, no YouTube, enfim, por aí. Um beijão, até a próxima e é isso. Despeça-se, Lu. Gente, valeu. Muito obrigada pela paciência de terem escutado esse episódio. Muito obrigada também por terem dado a chance a gente de fazer um episódio com uma pauta um pouquinho mais séria, mas é porque é um assunto extremamente pertinente na vida de todo mundo, inclusive no entretenimento. O entretenimento é atingido todos os dias por conta da política, então é importante a gente trazer isso aqui também. Gostaria muito de ter entrado um pouquinho mais a fundo sobre o Joe Biden e sobre a Kamala Harris. Inclusive, na minha opinião, a Kamala Harris deveria ter sido a cabeça de chapa, porque eu acho que ela é uma mulher incrível. Inclusive, se vocês quiserem, se sentirem curiosos, interessados, vão atrás de saber a história dela, ela é maravilhosa. Filha de indiana com jamaicano.
Ela é formada em artes e em direito, ela é senadora da Califórnia, ela é uma mulher inteligentíssima, já mandou o Mike Pence calar a boca no meio do debate. O Mike Pence, inclusive, é o vice-presidente, né, dos Estados Unidos atualmente e o vice-presidente do Trump. É isso, muito obrigada por terem dado essa chance pra gente. Por favor, fiquem atentos a tudo que vocês estão consumindo, ao conteúdo que vocês estão pegando, porque, querendo ou não, isso afeta muito a vida de todo mundo e afeta, inclusive, a sua vida, tá bom? Se vocês precisarem sair, já sabem, né? Usem máscara, continuem bebendo água. Se você não precisa sair, fique em casa, porque a pandemia ainda não acabou. E dia 3 tá chegando, hein? 3 de novembro, eleição dos Estados Unidos. Quem será que vai ganhar? Deus queira que seja Joe Biden. Cheirou! Exclamando!